Olá, tudo bem com você? Nós estudamos essa semana a lição número 6, a descendência de Abraão. Os descendentes de Abraão, judeus através de Isaac e os árabes através de Israel, mas os verdadeiros descendentes de Abraão são os cristãos, herdeiros da fé e da bênção e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso áureo em 1 Pedro 2,9 diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Veja, ele nos chamou, nos escolheu, mas nos deu uma missão, que é anunciar o evangelho eterno a todas as nações. Abraão entendeu o verdadeiro chamado de Deus quando ele tirou Isaac do altar de sacrifício. Foi quando apareceu o cordeiro para morrer no lugar. Esse cordeiro é Jesus. Israel falhou quando não deveria. Ele estava bem localizado. Todos tinham que passar por ele. Tinha que ser uma testemunha viva, mas infelizmente Israel falhou. Nós vimos que existe alguém ou algumas pessoas escolhidas entre os povos. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, diz: Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos que há sobre a terra. Portanto, Israel tinha que ser diferente, mas o que Israel tinha de diferente para ser escolhido? Nada. Eles eram iguais aos povos, não eram melhores que os outros, não tinha qualidade, não tinha tamanho, mas pelo amor de Deus os escolheu. Deus os escolheu, pela sua graça, para serem seus representantes, seus procuradores, mas infelizmente eles falharam, conforme diz Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deus teve um povo escolhido no passado, tem no presente e terá no futuro. Apocalipse 20, capítulo 6 diz: Bem-aventurado aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Intercederemos pelas pessoas, seremos intermediários entre Deus e o povo. Israel tinha que se destacar. Deus quer que você e eu nos destacamos diante do mundo em que vivemos, sendo diferente do mundo em que vivemos, pois vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Daniel capítulo 8, versículo 14, lá nos diz sobre uma profecia bem conhecida, 2.300 tardes e manhãs, que iniciou em 457 a.C. e foi até 1844 depois de Cristo. Ali surge um nascimento profético, ou seja, um povo diferente em tudo. Deus tinha um propósito naquele tempo, mas se perdeu por causa da desobediência. Mas Ele quer restaurar esse propósito entre nós, em nós, né? Através da nossa obediência, temos que ser diferentes em tudo, no vestir, no andar, no falar, na alimentação, na guarda dos mandamentos e assim sucessivamente. Houve um acordo sobre a terra. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 12, diz: E te darei a terra que dei a Abraão e a Isaac, a ti a darei, também a sua descendência, depois de ti a darei. Mesmo a graça de Deus não é incondicional, mas condicional. Temos que crer, nós temos que abraçar Jesus Cristo, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que deixar os nossos pecados, nós temos que obedecer e nós temos que guardar os mandamentos. Ou seja, tem condições, tem exigências. Temos que cumprir a nossa parte, pois são duas partes, a parte de Deus e a nossa parte. Deus cumpriu
a dele em nós. Gênesis capítulo 50, versículo 24, disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas certamente Deus os visitarás, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Morreu confiando na promessa do Senhor, pois Deus havia avisado que passaria 400 anos para depois ir para a terra prometida, que se cumpriu em Moisés, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Por que Israel falhou? Por que não cumpriu? Não foi obediente? Simplesmente por isso, não obedeceram o que Deus havia determinado? Assim será com nós também, se formos desobedientes. Deus nos colocou na terra, mas na terra tinha bênção e maldição. Existia o Monte Ebal, que era o monte da maldição, e existia o Monte Gerizim, que era o monte da bênção. Deus deu as bênçãos, mas tinha alguma coisa para que eu tinha que fazer alguma coisa para que essa bênção teria o cumprimento na minha vida. Deuteronômio capítulo 28 nos mostra as bênçãos e as maldições. Aqui podemos ver o que acontece com os que são obedientes e os que não são obedientes. No versículo 1, se desobedecermos a voz do Senhor, se obedecermos a voz do Senhor, todos os mandamentos, seremos exaltados sobre todas as nações. Se obedecermos, aí está a condição. Para mim e para você ser exaltado, nós temos que obedecer. No verso 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. No verso 3 diz: bendito serás na cidade e no campo. No verso 4, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. No verso 5, bendito o teu cesto e a tua assadeira. A graça divina é de Deus e não falha. A obediência é humana e só depende de nós. Falhar ou não, obedecer ou ser obediente. Agora também, nós vimos até agora as bênçãos, no caso da pessoa ser obediente a Deus. Mas e os não obedientes? É totalmente ao contrário do que diz as bênçãos. No verso 15, diz sobre a desobediência. No capítulo 15, verso 34, melhor dizendo, diz o seguinte: virão sobre ti todas as maldições e te atingirão, e serás maldito tudo, na cidade, no campo, no teu cesto, na tua assadeira, o fruto do teu ventre. O Senhor enviará praga e confusão e ameaça em todos os que empreendes, em tudo que empreenderes, e etc. Leia todo o capítulo 28 e faça a sua escolha, mas pense bem antes de escolher. Nesse capítulo nós vemos a aliança de Deus de uma forma completa. Não pense você que a graça é de graça. Tem condições. Tem gente que diz que está salvo pela graça e não precisa guardar lei alguma, não precisa obedecer. Existe nessas pessoas um engano muito grande. Todos nós temos que obedecer. Todos nós temos que ser obedientes. Israel e aliança. Uma aliança tem dois lados, duas faces, tem exigências e tem promessas. Em Jeremias capítulo 11, versículo 8, diz: mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu maligno coração. Pelo que trouxe sobre ele todas as palavras dessa aliança, a qual lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Vejamos, refere-se a algo ruim, ou seja, a desobediência. A aliança não só é uma coisa boa, mas também ruim, se você não for obediente. Jeremias capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 20. Aqui Deus compara a apostasia, a
de rebeldia de Israel a uma mulher que se separa do seu marido e se ajunta com outro homem. Mas, mesmo assim, Deus usou Oséias e sua esposa, mesmo tendo falhado, para representar a sua misericórdia. Isso nos mostra que Deus não nos abandona, ou seja, Deus não abandona a nós, mesmo sendo pecadores. O nosso relacionamento com Deus é fundamental em nossa vida, nos fortalece a cada instante e nos dá força e poder para vencermos o mal. Somos pecadores, portanto o pecado em nossas vidas é natural, mas o arrependimento e confessar dos nossos pecados não é obra natural, e sim obra divina. É o Espírito Santo que nos transforma em uma pessoa diferente de tudo e de todos. Mas em toda a história existe um povo remanescente. Teve no passado, tem no presente e terá no futuro. Ainda bem que existe um povo remanescente. Quando Jesus nasceu, quase todo o povo estava afastado de Deus, mas havia pastores de ovelhas que cuidavam de suas ovelhas. Hoje ainda existe um pequeno povo remanescente. Em Isaías, no capítulo 4, versículo 3, diz: aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado de santo, e todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Ou seja, sempre existirá um restante, um resto, um pouco de pessoas. Sofonias, no capítulo 3, versículo 12 a 13, diz para nós: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Deus tinha e sempre tem um pequeno povo fiel. Em todas as épocas existiu, existe e existirá um povo fiel. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, diz sobre um povo odiado por Satanás e seus seguidores. Sabe quem são? São os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Esses são odiados por Satanás e os seus seguidores, porque Satanás não gosta da verdade. E essas pessoas procuram andar na verdade. Lembramos da história de Elias. Elias, grande homem de Deus, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 18, disse Elias: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor. Elias tinha um zelo fantástico por Deus. No verso 18 diz: também conservei em Israel 7.000, de uma nação inteira sobrou apenas um pouco, ou seja, 7.000. Hoje também nos nossos dias, nos dias que vivemos, também sobrará um pequeno povo, um povo que não se dobrou à besta que subiu do mar, que está em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. E todos que habitam na terra a adorarão. Hoje ainda existem pessoas que não se dobram perante o mundo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 12, e Romanos, capítulo 9, versículo 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que se salvará. Ou seja, não importa a quantidade, mas um pouco de pessoas vai se salvar, que são os fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus. Israel espiritual. Quem são? São todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Esses são os que fazem parte do Israel espiritual. Em Gálatas 3, capítulo 26 e 29, diz: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo, foste revestidos de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem macho e nem fêmea. Esse macho e fêmea é no sentido da salvação, porque a fêmea para Deus é fêmea e o macho para Deus é macho.
Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus salva. Essa é a parte dele. E a nossa é obedecer se quisermos ser salvos. Nos tornamos herdeiros da promessa através de um novo nascimento e da obediência e aliança. E assim passamos a ser irmão e irmã de Jesus Cristo. Essa promessa se torna nossa pela graça. Nós somos nossos antepassados. Abraão, Noé, Moisés e outros mais foram obedientes. Por isso seus nomes estão na galeria dos fiéis como vitoriosos. E o meu nome e o seu também poderá estar na galeria dos fiéis. Mateus, no capítulo 19, versículo 27 e 28. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? No versículo 28, Jesus responde: em verdade vos digo que vós sois os que seguiste na regeneração. O Filho do Homem se assentar no trono de sua graça, também vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Os discípulos serão reis, e Jesus o Rei dos Reis. Assim como no Israel antigo tinha 12 tribos, o Israel espiritual também terá. O Israel espiritual também terá. Ou seja, a terra será dividida em 12 nações, e de um sábado a outro, e de uma lua nova a outra. Os reis entrarão pelas portas da Nova Jerusalém. Em cada porta haverá o nome do rei e sua nação. Cada um com sua nação passará por ela para adorar o Rei dos Reis, conforme diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 23 e 24. E Isaías 66, no versículo 22 e 23. Apocalipse 19, versículo 16, diz que no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus a quem eu e você sirvamos. Esse é o Jesus a quem nós devemos servir. Nós assentaremos ao seu lado. Nós vamos adorá-lo na nova terra, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra lua nova. Lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 27, diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Meus amigos, meus irmãos, eu disse na semana passada que toda lição ela envolve uma só palavra, que se chama obediência. Portanto, querido amigo, querido irmão, se eu e você quisermos um dia estar lá no céu, nós temos que ser obedientes. Não pensa você que a graça de Jesus vai encobrir a sua desobediência? A graça de Jesus não vai encobrir a minha desobediência. Nós vimos que a aliança que Deus fez, ela tem bênção e maldição, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Dá uma lida em todo o capítulo, e ali você poderá escolher as bênçãos ou as maldições. Mas uma coisa eu tenho certeza: para que eu e você possamos entrar no reino dos céus, nós temos que ser obedientes a Deus. Não existe outro meio, não existe jeitinho, não existe uma outra forma. A única forma é obedecer aquilo que Deus pede, é obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração e pense: Abraão, Noé, Moisés e os outros, Elias, eles foram vitoriosos por quê? Porque eles foram
obedientes. E se eu e você quisermos ser vitoriosos, também teremos que ser obedientes. Esse é o resumo da lição dessa semana. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilhe aos seus amigos, aos seus irmãos, a todas aquelas pessoas que você estima e gosta, para que eles possam entender também que se eles quiserem estar no céu um dia, também terão que ser obedientes. Tenha um ótimo fim de semana e que Deus te abençoe. E que possamos estar juntos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Fique com Deus e um grande abraço.